Prepare-se, porque o que está prestes a acontecer pode mudar o rumo do Palmeiras nesta temporada de forma avassaladora. Estamos falando de uma negociação que, se concretizada, vai estremecer os bastidores do futebol brasileiro. Um nome com peso internacional, comparado a um dos maiores gênios da história do esporte, está no radar do Verdão. E não é boato raso, não é rumor inventado para gerar burburinho. É informação quente, confirmada por quem acompanha o dia a dia do clube. Mas atenção! Por trás desse possível acerto existe um jogo de interesses, uma corrida contra o tempo e uma estratégia ousada que pode transformar a forma como o Palmeiras atua no meio-campo. O torcedor que viu Richard Rios deixar o Allianz Parque rumo ao Benfica sabe o tamanho do buraco que ficou no setor. Um jogador que mesclava força, física, qualidade no passe e presença defensiva não se substitui facilmente. E é exatamente nesse ponto que o nome de Arthur, ex-Grêmio e atualmente na Juventus, começa a ganhar força nos corredores do clube. Chamado de Novo Iniesta, quando despontou no cenário internacional, ele carrega uma trajetória cheia de altos e baixos, mas com a promessa de um futebol refinado capaz de ditar o ritmo de qualquer partida. Fontes ligadas ao portal do palmeirense garantem que o interesse é real e as conversas já começaram. Arthur, aos 29 anos, vive um momento decisivo da carreira. Na Juventus, o espaço é mínimo e o projeto de permanecer no futebol europeu começa a perder sentido diante das propostas que chegam do Brasil. A primeira investida do Palmeiras feita na temporada passada não teve sucesso porque o jogador não queria abrir mão do sonho de se firmar na Europa. Mas agora, segundo a apuração do repórter Diego Firmino, o cenário mudou. Ele está disposto a voltar, a reduzir o salário e a vestir a camisa de um time que briga por todos os títulos possíveis. A questão financeira, que sempre pesa nesse tipo de transação, poderia sim se tornar um obstáculo considerável, principalmente porque Arthur ainda tem vínculo longo com a Juventus e recebe um salário em padrões europeus. Porém, a situação mudou de figura quando ficou claro que o jogador não faz mais parte dos planos do técnico da velha senhora. Isso abre espaço para negociações mais flexíveis, incluindo possibilidade de rescisão amigável ou empréstimo com parte dos vencimentos pagos pelos italianos. Para o Palmeiras, qualquer redução nesse pacote de custos seria fundamental para viabilizar a chegada do reforço sem comprometer outros investimentos planejados para a temporada. O contrato de Arthur, válido até meados de 2027, é um fator que normalmente jogaria contra o interesse de clubes brasileiros, já que a tendência é a equipe europeia exigir compensação financeira significativa. Mas a Juventus, diante da falta de mercado para o atleta no continente, parece disposta a negociar em termos menos rígidos, priorizando se livrar da folha salarial e abrir espaço no elenco. Isso coloca o Verdão em posição estratégica para conduzir uma negociação inteligente, explorando o momento de fragilidade do clube italiano. Ao mesmo tempo, internamente, o Palmeiras realiza cálculos minuciosos para entender até onde pode ir. O clube não pretende romper o equilíbrio financeiro que o mantém como referência no Brasil e na América do Sul. Para a diretoria, não basta contratar um nome de peso. É preciso que a operação seja sustentável, sem colocar em risco a saúde econômica construída ao longo dos últimos anos. Essa postura cautelosa explica o silêncio em torno do andamento das tratativas, evitando leilões ou aumentos repentinos de valores. Além disso, existe a preocupação com os impactos a médio e longo prazo. Um investimento alto em Arthur poderia limitar a margem para reforços em outras posições, especialmente em um calendário que exige elenco robusto para disputar Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil simultaneamente. A solução ideal passaria por um acordo que dividisse responsabilidades salariais com a Juventus ou até a inclusão de cláusulas de desempenho, garantindo que o custo total só aumente caso o jogador atinja metas esportivas. Assim,
o Palmeiras poderia transformar um movimento de alto risco em uma aposta calculada com potencial de retorno grandioso. O apelido de Novo Iniesta não surgiu por acaso. Quando surgiu no Grêmio, Arthur encantou com passes curtos e precisos, visão de jogo privilegiada e uma calma absurda mesmo sob pressão. Era exatamente o tipo de meia que o Barcelona, na época, buscava para herdar o manto deixado por Xavi e Iniesta. Chegou à Catalunha sob holofotes, mas não conseguiu se consolidar como titular absoluto. Ainda assim, a qualidade técnica nunca foi questionada. O problema sempre foi encontrar regularidade física e mental. Depois de deixar o Barça, o volante rodou por clubes de peso, Juventus, Liverpool, Fiorentina e Girona. Em todos, flashes de talento, mas também períodos de inatividade que fizeram sua carreira perder ritmo. No Girona, na última temporada, foram apenas 15 partidas disputadas, sem gols ou assistências. Mesmo assim, o que se comenta nos bastidores é que, em um ambiente estável e motivador como o do Palmeiras, ele poderia reencontrar o futebol que o fez ser comparado a um dos maiores da história. A torcida do Verdão, sempre exigente, sabe que nomes consagrados não são garantia de sucesso. Mas também sabe que quando o clube acerta em cheio, o impacto é devastador para os rivais. Imagine um meio-campo formado por Zé Rafael, Rafael Veiga e Arthur. Controle total da posse, cadência, passes que desmontam defesas. É esse o cenário que Abel Ferreira e sua comissão técnica visualizam, e que pode colocar o Palmeiras ainda mais à frente de seus concorrentes diretos. O fator Abel, aliás, pode ser decisivo. Conhecido por recuperar jogadores desacreditados e extrair o máximo de cada peça do elenco, o treinador português teria nas mãos um atleta de alto QI tático e com experiência em jogos grandes. A mentalidade vencedora do Palmeiras, combinada com a técnica de Arthur, seria um casamento perigoso para qualquer adversário. Não é à toa que as conversas estejam avançando em sigilo absoluto. Nos bastidores, o discurso é claro. Não se trata apenas de preencher o espaço deixado por Rios, mas de elevar o patamar do elenco. Abel quer um volante que, além de marcar, pense o jogo. Alguém que não se limite a destruir jogadas, mas que construa. E é exatamente isso que Arthur pode oferecer. A diretoria, consciente dessa necessidade, trabalha de forma cirúrgica para que a negociação não vaze antes da hora e acabe inflacionando os valores. Apesar do otimismo, ainda existem riscos. A questão física é um deles, já que Arthur teve lesões recorrentes nos últimos anos. O Palmeiras teria que apostar não apenas no talento, mas também em um trabalho físico e psicológico para recondicionar o atleta. E claro, qualquer contratação desse porte exige um acerto fino com empresários, cláusulas contratuais e garantias de desempenho. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele vê no Palmeiras a chance de se reaproximar da seleção brasileira. Aos 29 anos, ainda há tempo para uma retomada e vestir a camisa do maior campeão do Brasil, jogando Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, seria a vitrine perfeita para isso. Para o Verdão, além do ganho técnico, haveria um impacto midiático enorme, movimentando torcida, patrocinadores e a própria marca do clube. Enquanto isso, a torcida se divide. Há quem veja em Arthur um risco desnecessário, apostando em nomes mais jovens e com mais intensidade. Outros acreditam que a experiência e a qualidade dele são exatamente o que o Palmeiras precisa para encarar fases decisivas da temporada. Essa divisão de opiniões, típica de grandes clubes, só aumenta o suspense em torno da possível contratação. O momento do mercado também joga a favor. Com as principais janelas internacionais fechando e a Juventus ansiosa para resolver o futuro do jogador, o Palmeiras pode agir rapidamente e garantir um reforço de peso antes que outros clubes brasileiros entrem na disputa. Mas é preciso velocidade, porque no futebol, uma boa oportunidade não costuma bater duas vezes na mesma porta.
Dentro do vestiário, a ideia de contar com Arthur já circula. Alguns jogadores que atuaram com ele na seleção sublinham sua inteligência e a forma como dita o ritmo das partidas. O clima é de expectativa, mas também de cautela. Todos sabem que até a assinatura nada está garantido. E, no futebol, negociações assim podem mudar de rumo em questão de horas. O torcedor, no entanto, não deixa de sonhar. A simples possibilidade de ver um jogador com currículo europeu vestindo o manto alviverde reacende memórias de contratações que marcaram época. Se a diretoria conseguir unir planejamento, oportunidade e negociação estratégica, o Palmeiras pode dar um passo gigantesco rumo à consolidação como maior potência do continente. Por enquanto, o que se sabe é que as conversas estão em andamento. A diretoria mantém o silêncio e Arthur avalia com carinho o retorno ao Brasil. As próximas semanas serão decisivas para saber se o apelido de Novo Iniesta ganhará novo brilho no Allianz Parque ou se continuará sendo apenas uma lembrança distante dos tempos de Grêmio e Barcelona. E é por isso que você, torcedor apaixonado pelo Verdão, não pode desgrudar daqui. A qualquer momento, essa história pode ganhar um capítulo bombástico, capaz de agitar o futebol nacional e mudar o rumo da temporada. Então, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião. Arthur seria o reforço ideal para substituir Richard Rios e levar o Palmeiras a um novo patamar? Quer que eu já te prepare também uma versão alternativa dessa notícia com mais suspense e foco no novo Iniesta como possível peça-chave para a Libertadores? Acho que dá para deixar ainda mais eletrizante.